Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Eu que sei, fico quieto. Desde 1956, para Ivupens, qualidade é norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivupens, porque sua obra não pode parar. Ivupens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra. Está lá você, tomando sua cervejinha artesanal com a galera, de boa, quando um olhar mais atrevido chega forte até você. Você que ainda não bebeu todas e lembra ter no carro um cheque presente do Mumbai. E pimba, a noite tá valendo. Cheque presente Mumbai incrementa qualquer relação. Quem gosta, presenteia. Motel Mumbai, na Oscar Pereira, 1786, Porto Alegre. Dicas de Angela Dipp. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Bah, que tri. Dicas de arrumação. Como arrumar o seu armário. À direita você coloca aquelas roupas que não te servem mais. À esquerda aquelas roupas que você está esperando emagrecer para usar. Em cima aquelas roupas que você adora, mas você tem que jogar fora porque a sua funcionária estragou. Embaixo aquelas roupas que você detesta, mas você não pode jogar fora porque foi a sua sogra que deu. E no meio você coloca aquelas 3, 4 peças de roupas que você realmente usa. E no fundo você coloca o seu amante que você usa para emagrecer. Se amor engorda e traição emagrece, dieta já. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Bah, que tri do caralho. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Bonsoir ou bonjour? Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Já está falando no ar, não? Já estamos. Não, já estamos no ar. Já estamos bonjour, no ar. Bonjour, é francês. Bonjour, bonjour. Bonjour, meus amis. Bonjour. Mes amis. Não, mas aí tu tem o problema do gênero. Meus amigos incluem as moças? Inclui. Os franceses são... Não, é melhor ficar só bonjour. Bonjour, tá bom. Bonjour. Viu, Jefferson? Bonjour. Esse bonjour, com o qual a gente inicia o mestre das cartas, ele quebra um pouco aquela característica do bom dia ou boa tarde ou boa noite. Agora é bonjour. Mas quebra porque o mestre das cartas é o programa assim com as características mais diferenciadas da nossa grade de programação da Rádio EO. Por que diferenciado? Não, diferenciada pelas características dos comunicadores que fazem o programa. Principalmente o mestre. Nós dois. Não, principalmente o mestre, que a minha latinha já é marcada por outros programas. É mesmo? Eu sou só esse aqui.
Não, tu tem esse e tem aquele outro. Aquele outro é outra pessoa que faz, aquele é o Marino Boeira. Sim, então, o mestre está sozinho aqui nesse aqui, então ganha uma certa relevância. Olha que chegou aqui de repente. Olha que coisa mais linda. Olha aqui, ó. Viu, Jefferson, mas tu... Surgiu do nada. Viu? Mas tu não te preocupa, Jefferson, que o fato do programa ser diferenciado não quer dizer que seja melhor do que o Rock Made in Brasil que tu apresentas. O problema todo, Jefferson, é o seguinte, nós não temos... Jeff. Não, que Jefferson. Jefferson é Jeff. Jeff e as gurias. É só para as gurias chamam Jeff. Que é para criar problema com a mulher dele. A mulher dele chama Jefferson. Não, chama Jefferson, né? E as gurias chamam ele de Jeff. Fazem. Jefinho? Ainda fazem uma voz encantadora assim. Jeff, tu pode arrumar esse microfone para mim, Jeff? Isso é. E a mulher dele tá sempre no bico. No bico, é? Sempre no bico, escutando tudo. Ouvindo, na rádio. Na rádio. A gente está falando tudo isso aí porque a gente não tem assunto hoje, né? Não, nós temos. Temos. Um primeiro assunto. Olha, aquela moça que ligou. Não tem. Há uma coincidência. Ligaram duas ao mesmo tempo. Não. O mesmo questionamento de duas cidades distintas. Aonde? Vai dizer que aonde? Travesseiro. Não. De Novo Xingu. Não, isso não existe. Existe? Novo Xingu não existe. Novo Xingu não. Boqueirão do Leão. Boqueirão do Leão, sim, aí perto de Pelotas, mas Novo Xingu? Novo Xingu. Tem o Velho Xingu. Isso é lá perto de Bagé. Eu não sei se tem Velho Xingu ou se tem Xingu, é o Novo Xingu. Novo Xingu. E também... Não, também são, aliás, eu me equivoquei, são 3 cidades fazendo o mesmo questionamento, que é bem complexo. Essa é Novo Xingu? Novo Xingu, Tupaciretã. Tupaciretã não. Lá ninguém tem problema, mas... Não é problema, é um questionamento. A questão é um problema. É uma questão complexa que passa por filosofia, sociologia, comportamento humano, tudo. Sexo também. Esse programa é só sobre sexo. É só sobre sexo esse questionamento. E o programa também. Por isso que por isso que o pessoal... Então é Boqueirão do Leão. E depois é o seguinte, não são consultas individuais. E grupos. Redes, grupos. Estão se formando. Eu não sei se isso não é um sentimento nacional, inclusive. É uma tendência de mercado. Não. As redes. As redes. Mas o problema não. O tema comum às 3 cidades, aos 3 questões. Tupanciretã, conhecida por Tupã. Tupã, Novo Xingu e Capão do Leão. Não, Boqueirão do Leão. Boqueirão. Tem Capão do Leão também. Tem Capão do Leão, que é perto de Pelotas. Boqueirão do Leão, não sei onde é. É perto de Santa Maria da Boca do Monte. Talvez, mas olha só o que é o questionamento. Mas tu não sabe, já anotou aí? Tá no caderninho aqui? Não, eles querem uma análise, uma resposta profunda. Eles disseram, não, nesta o mestre não pode ser superficial e não pode brincar com os nossos sentimentos. Também, não brincarei. Eles vêm há tempo discutindo e se reunindo no grupo deles. Nos grupos lá. Eles se comunicam entre eles, Tupã, Capão. Não sei, talvez até seja o caso, porque o tema é comum. Eu acho que esse sentimento deve ser até nacional ou internacional. Quizás universal. Quizás é em espanhol. Quizás ele é aquela música, quizás, estás perdendo tempo. Até quando? Eu me lembro dessas músicas. Me lembro. Tá bom, subordinado. Tempo tu cantava no Maipu, subordinado? No Maipu. Puta, Maipu, cara. Vem cá, me diz uma coisa. Depois a gente volta para essas coisas. Não é o Maipu, eu me lembrei. Qual era o grande problema, a grande dúvida do Maipu, que se discutiu muito tempo aqui em Porto Alegre? Se o Maipu teria quartos na parte de cima ou não. Não sei, se discutia isso. Era aqui na Voluntários? Era um dancing, né? Sim, não, era um puteiro. Não era um puteiro, era um dancing. Sabe que o bração... E era assim, o que caracterizava o Maipu é que tinha uma típica do Roberto Rodrigues, se não era o Roberto Rodrigues, é parecido, e um regional. Então tinha tangos, boleros e música brasileira. Se alternavam. Música ao vivo. Sabe que tu foi no Maipu? Isso é cultura, eu sei, tu fosse no Maipu alguma vez? Eu fui no Maipu. Fui no Maipu. A única vez que eu fui foi deu um bolo, deu uma confusão. Tua calça. Não. Ali no IAPI, tu te lembra? A primeira academia que existe, a fachada tá ali ainda na Mariante. Claro, Força e Saúde.
Era os alterofilistas. Isso. Existe ali, cara. Existe, tá lá a placa ainda, não sei se funciona, mas está lá. Funciona. Mas tinha... quase cima do... Agora tem um viaduto. Meio do lado do viaduto, a gente enxerga de cima do viaduto. E... cara fortão lá fazendo ginástica. Então, no IAPI... Ó, tô te ligando, disse Tupã, ó. Não, deve ser um... Tupã querendo saber. Vão ou não vão falar do meu problema? O grupo lá de Tupã. É difícil isso aí, né? É difícil passar o troço para cima. Tinha um cara no IAPI que era forte pra caramba, o Bração, olha pelo apelido dele. Bração. E ele... Bração. E ele ia... Bração, por que era Bração? Não, Bração, por que ele era Bração? Porque ele era forte. E ele frequentava essa academia. E ele era metido, na época tinha muita coisa de... Ele era viado, não? Não, o Bração batia todo mundo. Só para te ter uma ideia, ele chegou a dar em 2 brigadianos, tirar os caras de cima dos cavalos certa vez, ali no IAPI, ali perto ali em Pedro, aonde o David Coriga Mente, que fazia gol e não sei o que. Nunca jogou lá. E fazia lançamentos lá, Rivelino. Pois o Bração, numa festa de carnaval uma vez ali, no carnaval de rua, deu uma confusão e tal. Qualquer confusão a gente chamava o Bração. E o Bração deu um pau nos 2 brigadianos, tirou de cima do cavalo para te ver como é que era a força força do cara. E os cavalos foram embora? Foram. E uma época teve Deixou os brigadianos a pé, né? Deixaram o brigadiano Não, bateu nos caras, meu. Não, os cavalos foram embora e deixaram o brigadiano a pé. Sim, e parece que não eram 2 cavalos, era um cavalo e uma égua. Então ficaram namorando ali, naquele capinho que tem em volta do... Tem essa lembrança. Pedro, né? E uma vez eu me juntei com a galera que andava com o Bração e fui no Maipu. Pois não conseguia entrar no Maipu. Não te deixaram entrar? Não, o Bração armou uma confusão porque tu era menor, não? Não, o Bração armou uma confusão na entrada. O Leão de Chácara, né? E quebrou tudo, bateu no Leão de Chácara, fez uma confusão. Não consegui conhecer o Maipu por dentro, eu conheci a fachada e aquele dia eu pensei que eu ia conhecer nas internas e não conheci, porque o Bração armou um bolo. Veio polícia. Isso é uma falta no teu currículo, né? Uma falta. Grave. E outra que eu gostaria de ter conhecido, mas eu era muito novo. A Dorinha? Não, a Cabana do Turquinho. A Cabana do Turquinho, mas a Cabana do Turquinho acho que era só no Carnaval, né? Não, no Carnaval ele fazia os bailes lá, né? Não, pois eu queria te perguntar, é verdade que era só reduto de gays? Gay, Não, os gays, como é que é, os boca de fogo lá, como é que chamava? Que aliás, os namorados gays, como é que era que se dizia na época? Como é que era? Porque não era o cara que transava com os caras, não era gay, ele era boca de fogo, era... Não me lembro dessa. Um nome desses aí, né? Hoje ele também seria considerado homossexual, porque quem transa com homossexual também é homossexual, mesmo que seja só ativo. Mas naquela época não, né? Cabana do Turquinho, fazia famosos bailes do Turquinho. E era só de gay mesmo? Não, eu acho que era gay os outros, né? É que os gays não tinha mulher lá. Pois não sei, eu nunca fui na Cabana do Turquinho. Eu sabia onde que era ali perto da Praça Parobé, né? Sabe que é a Praça Parobé, ali perto do Mercado Público? Sim. Na esquina da Mauá não, da Siqueira Campos com a... Diz que quem ia na Cabana do Turquinho era o Zé Maurício, que era diretor da RBS. Agora não está nos ouvindo, eu acho. Vai desmentir. Não, Pitaúde, nunca foi. O Sérgio Cunha está nos ouvindo, vai contar para ele. O Sérgio Cunha ia também? O Sérgio Cunha é muito amigo do Zé Maurício. E nos ouve. E ele é fofoqueiro, né? Fofoqueiro, Sérgio Cunha? O Sérgio Cunha é intrigueiro. Intrigueiro. O Sérgio Cunha, é verdade, né? Sérgio Cunha, ele sabia dessas histórias. Ele ia na Cabana do Turquinho? Não, porque ele é mais novo, né? O Zé Maurício é bem mais velho do que ele. Como é velho o Zé Maurício, né? Zé Maurício Desde que começou a televisão no Brasil, já tinha o Zé Maurício. Zé Maurício inaugurou a TV no Rio Grande do Sul. Inaugurou a televisão no Brasil, parece. Mas voltando... Lembra do Frei José Mujica? Não. Não sei o nome, mas... Não, só assim? O nome. Pô, o Frei José Mujica, cara, pô, que coisa, né? O Frei José Mujica apareceu nos filmes americanos quando ele já era frei. Mas antes de ser frei, ele foi um cantor famoso, cantor na América Latina e também cantor de cabaré também, provavelmente. Não, cantor de shows, assim, era uma estrela. E quando inauguraram a TV Tupi em São Paulo, chamaram um dos caras que participaram do show de inauguração foi o Frei José Mujica.
Não é parente do Mujica aí do Uruguai, é o Frei. O Mujica que eu... Tu conhece é o do Uruguai, é? Não, o Mujica que aqui jogava no Inter. Ele tá jogando no Grêmio, né? Não, ele veio do Floriano. Jogou com o Vevé. Ele é anterior ao Vevé. Vocês viram uma foto do Internacional campeão? Anterior ao Vevé? Anterior ao Vevé. Viu uma foto do Internacional campeão um ano desses aí? Tinha o Guinho, o Mujica, depois tudo jogaram no Grêmio. Aliás, Deixa eu te terminar essa história do outro Mujica. Falando em Mujica, tanto o Novo Hamburgo, que foi Floriano, como o Aimoré, que sempre foi Aimoré, eles já tiveram participações históricas nos campeonatos gaúchos, né? Sim, depois o Aimoré tinha o Mengalvio, né? Te lembra o Mengalvio? Sim, eles tiveram Toruca. O Beiço, o Toruca. Suli era o goleiro. Toruca. Teve o Telmo. O Telmo jogava aquele outro cara que jogou, Gilberto Andrade, veio do Aimoré. O Soligo. Soligo. Lateral do Aimoré. É lateral e ponta direita, né? Não sei se era do Aimoré ou do Novo. Acho que do Aimoré, né? Soligo, Isso mesmo, né? E o José Mujica, Frei, foi convidado para a inauguração da TV Tupi de São Paulo, na época do Chateaubriand. Tu sabia dessa história? Foi muito engraçado, porque o Chateaubriand foi inaugurar a televisão e ele tinha 2 câmeras só. E transmitia lá no estúdio. É mais ou menos que nem a EO, tem 2 microfones. E tinha 2 câmeras. Aí os caras da transmissão era da sede dos Diários Associados, na rua 7 de Abril, lá em São Paulo. Colocaram 3 ou 4 receptores lá no Museu de Arte Moderna, sabe? No MASP, lá em São Paulo. E a transmissão era quase um circuito fechado, assim, ia lá do auditório, lá da TV, na 7 de Abril, até o museu, que conhece São Paulo é pertinho, dá para ir a pé, né? Só que na hora da inauguração, o Assis Chateaubriand fez quando lança navio no mar, né? Joga uma garrafa de champanhe sabia? Sim. No barco, né? Tem uns que quebram. Na quilha do barco. Tem uns que quebram. Aí ele lançou e tirou do ar a primeira câmera, ficou uma câmera só. Mas o José Mujica cantou, o José Mujica era famoso. Era o cantor romântico, aparecia no filme americano, etc. E tal. Bom, aí nunca mais ouvi falar no Frei José Mujica. Agora, o ano passado, eu estava em Lima, no Peru, e lá tem um famoso seminário, um dos mais antigos seminários do mundo, né? Do mundo latino-americano, pelo menos. E aí estava no final da visita, aquelas vietas guiadas, assim, cheio de túmulos lá por baixo do seminário e tal. Aí tem na saída assim, tinha uma estátua assim, que esse foi vice-diretor aqui, vice-reitor há muito tempo, diretor e tal. Frei José Mujica. E agora é candidato a santo. É candidato a santo. O cara teve história, hein? Tem história, né? Boa, cantor, foi não sei o quê, acabou lá no Peru, lá como vice-reitor. Acho que ele era peruano, né? Ou era dessa ordem dos franciscanos aí, que anda no mundo inteiro, né? Bom, com o nome provavelmente era latino, seguramente. Mujica, né? Mas nós temos que voltar ao assunto aqui, ó. Ainda tem, isso aí não terminou? O assunto é um grupo de pessoas. De Tupã. Homens e mulheres. De Tupã, um grupo de pessoas, homens e mulheres. De Capão do Leão. Capão do Leão. Não é Capão do Leão. Boqueirão do Leão. Boqueirão do Leão. E Novo Xingu. Xingu é marca de cerveja, cara. É uma questão bem bacana, até dentro do... Vamos ver, subordinado. Eles fizeram uma análise do que já o governo do Jair vem fazendo. Jair tem governo. Do Jair, o governo esculhambado do Jair, mas né? Tem. Agora tu viu o negócio do chocolate dele, né? Que troço mais ridículo. O cara é mais ridículo. O cara não sabe. O cara botou... Sabe que os caras conseguiram derrubar a tese do Salvador Dalí. O Salvador Dalí, eu inclusive tomei essa frase para me orientar muitas vezes na vida, nos trabalhos de criação. Que Salvador Dalí disse uma vez a seguinte frase: só quem não tem medo do ridículo pode se considerar verdadeiramente livre, criativo. É o caso do Bolsonaro. Não, do Bolsonaro e esses ministros dele. Pois é. Eles não têm medo do ridículo. Mas o cara botaram de ministro da Educação porque ele é economista. O cara estuda na faculdade de Economia, sabe somar, contar, fazer regra de 3, essas coisas, tu sabe, né? Ele não sabe, mas aí ele botou em cima da mesa, ele estava explicando... Viu? O corte de 30% das verbas depois. Ele pegou 3 chocolatinhos... Sabe o que eu me lembrei? Esse cara provavelmente não deve saber o que é uma bissetriz. Não, jamais. E pior é o seguinte, ele pegou 3 chocolates, aí ele disse assim, presidente, falta mais um aqui. Aí quebrou no meio.
Você viu isso aí? Vi, ele quebrou no meio. Aí o Bolsonaro pegou e comeu. E o Bolsonaro com aquela cara de pateta do lado dele ainda. Não, e ele pegou e comeu. E outra coisa que eu botei no Facebook. Falou de boca cheia, hein? Já reparasse? Como o Bolsonaro é esquisito, além de tudo, esteticamente. Ele tem uns dentes todo gozados, assim, pros lados, assim, aquela papada dele, e ele fala assim, meio com a boca torta. Eu tenho uma tese que ele não é uma real, entende? Ele é um holograma. Provavelmente. Ele foi feito lá na Disney. Provavelmente. Porque naquela facada que deram no Ceará não, em Juiz de Fora. Sabia? Não, foi em Boqueirão do Leão aquela facada. Pois é, porque tem assim em Boqueirão ou em Juiz de Fora. Quaraí. Juiz de Fora é bandeirinha, né? Hein? Juiz de Fora é bandeirinha. De Fora, Eu acho que ele morreu naquela ocasião e criaram outro. Então, em relação a muitas mulheres que eu deixei de comer, eu era Juiz de Fora, porque sempre foi de fora o troço. Não foi, o troço não entrou. Essa foi horrível. Pô, subordinado, 30 segundos para melhorar isso, subordinado. Tá, 30 segundos é o seguinte. Vamos ao Boqueirão, então. Para te ver como se aplica... A lei de Murphy? Não, a matemática financeira, que o Weintraub não soube... aplicar é o seguinte, na matemática financeira, os caras organizam, eles põem uma reta, tipo uma bissetriz, tá? E aí... O que é bissetriz? É uma linha reta que corta o ângulo. Aquele ponteadinho. Tu aprendeu isso ontem. Olhei no Google antes de vir para o programa. Não foi lá no colégio do João Becker? Não, Gonçalves Dias. Estudei no Becker e Gonçalves Dias, que era no mesmo prédio, né? O Becker foi durante algum tempo no mesmo prédio. Tá certo. Né? Mas aí... Agora ela é perto do cemitério. A matemática financeira, ela diz o seguinte, tu estabelece uma regra, tem uma linha, e aí tu tem que considerar tudo que entra e tudo que sai. Cara, isso ficou erótico, como é que é essa história? Tem a ver com comerciais, por exemplo, dá um bom comercial por um motel, por exemplo. O que? Entra e sai? A matemática financeira. Por quê? E o cara é economista e não sabe disso. Você viu o motel com o bissetriz? Não, o Weintraub não sabe isso. Mas e o motel? Tu falou em bissetriz, motel? Não, porque é uma linha reta, eu me lembrei que a bissetriz é uma linha reta. E para ti trabalhar... Por que tem um motel com isso? Não, eu acho que daria para desenvolver um raciocínio a partir da matemática financeira, porque a matemática financeira determina... Tá complicado, subordinado. Não tem nada de complicado. A matemática financeira determina que tem que haver um controle sobre tudo que entra e tudo que sai. Aí entra o motel, né? Entra o motel, isso é... A frequência do motel, tu quer dizer? Não, acho que poderia se fazer um comercial a partir desse frequência, as pessoas que entram, que saem, a quantidade de... Não, o que entra e o que sai, o que entra e o que sai. Não é as pessoas... Tu tá fugindo, o mestre está fugindo da questão importante. Importante, ficou claro isso aí, né? Tô com medo da pergunta mesmo. Não, mas eu nem falei a pergunta ainda. É isso mesmo. Não é nenhuma pergunta, eles querem mais do que uma resposta, eles querem alguma coisa que tu filosofes Mas nós não somos pagos para tanto, nosso salário aqui é só... Eu sei que é pequeno ainda, mas é isso, esses grupos estão com essa preocupação. Eles começaram a analisar, essa preocupação se salientou a partir da posse do Jair. Tá. Jair não o príncipe. O Jair, o apóstolo Jair deve ser o presidente, tá? Que está mexendo com hábitos e costumes e fazendo coisa errada. E eles já vinham com uma certa angústia por várias coisas que eles vêm analisando desde que surgiu o funk. O funk, a música funk. O funk, aquele que as gurias botam aí embaixo. Como é que é? Canta aí um pouquinho. Eu não sei como é que eu boto um funk. Como é que é um funk aí? Tem um funk aí. É lento esse nosso operador, né? Não, é que ele já sabia que nós íamos pedir essa música e não botou ali no funk, ponto, né? Ele vai achar um funk ali. Então, esses grupos que eles... É o Funk Sinatra? Não, é o funk. É o funk Sinatra? Não sei se é funk Sinatra. É o funk sinistro. Pior ainda essa. Não, deixa eu falar a questão. Não, mas vamos ver o funk. Mas já ouve enquanto eu falo a questão, senão não vou conseguir falar a questão e vai terminar o programa. Esses grupos querem saber se é realmente importante para a vida, para os seres humanos, para o trabalho, o sexo. Se não dá para a pessoa viver sem pensar em sexo, porque eles acham que sexo é por isso que eles relacionaram com... tempo, né? Não, por isso que eles relacionaram com o presidente Jair, porque ele acha que o Jair está
quebrando com todos os paradigmas. Ele quer fazer o contrário, família, Deus e bem, não sei o quê, mas não o contrário, ele está quebrando com esses respeitos que existiam, as fronteiras e os respeitos entre as pessoas, e as pessoas estão com receio, porque tudo gira em torno do sexo. Tu vai ver traição, mata, o amante. O Jair, que tudo do Jair gira em torno do sexo? O Jair acentuou isso. Ele é contra o sexo. Não, ele acentuou no governo dele, ele veio com aquele troço de chuva dourada. Aí veio com lava-pênis. Então as pessoas estão escutando isso e estão achando que ele, ao invés de realmente proteger a família, ele está destruindo a família. O Jair. Isso. Essa preocupação de sexo. Sexo. Mas ele só fala nisso, chuva dourada, embora ele só fale no sexo masculino. Até hoje ele só falou no sexo masculino. O pênis que tem que lavar e tal. É mesmo. Chuva dourada, ele tu acha que o Jair... Não, essas pessoas, eu não acho nada. Essas pessoas que se manifestaram e gostariam de saber... queriam ouvir algumas considerações suas, se as pessoas não poderiam passar sem sexo, passar a vida e viver sem sexo, porque o sexo gera desconforto, traição, morte, tudo os caras fazem por sexo. Mas se não tivesse sexo, os caras não estavam lá também reunidos, né? Não, mas aliviar um pouco, porque essa obsessão que eu tenho que comer alguém, que eu tenho que comer alguém, que eu tenho que comer alguém. Não, isso eles estão com essa preocupação? Não, o mundo é assim. O mundo. Eles acham que o sexo poderia ser mais regrado, assim, tipo... Uma vez por ano? A cada 6 meses, aí teria meritocracia, se o sujeito se comportasse direitinho, teria direito a 2 vezes, coisa desse tipo. Olha, não desejar a mulher do próximo, por exemplo. Isso está na Bíblia, mas ninguém respeita, todo mundo quer comer a mulher dos outros, cara. Dos próximos, né? Dos próximos, mas principalmente. Não quer deixar que coma a sua. Não, principalmente se estiver bem próxima. Boa. Então, você não poderia ver um novo tipo, uma nova postura, uma nova bandeira, menos sexo. Não. Mas eles não querem ouvir só isso. É que tu quer ouvir. Não, eles aqui, eles querem fundamento para que não exista uma sociedade com menos sexo. Subornar, nós combinamos aqui no programa que tu não ia puxar a minha escada, né? Não, agora tu me faz uma questão como essa. Cá, eu venho há meses. Bota o funk ali, tchê. Qualquer um. Qualquer. Ele quer identificar o que é um funk. Para ganhar tempo. Não. Ganhar tempo. É que eu... Isso aí pode ser. O que acontece? As moças vão para os espaços dançar essas coisas sem calcinha, com as sainhas desse tamanho, e ficam se rebolando assim, isso tudo. As saias, pequenininhas, curtinhas e sem calcinha. E os caras... Não, é esses exageros que esses grupos estão questionando. Para que isso? Tá bem, eu acho que as mulheres têm que usar calcinha, então. Não. Esse é o problema. Não, eles querem... Não, é que... Pera aí um pouquinho, tu não está compreendendo bem. É que assim, eu já divulguei tantas vezes aqui... Que eu sei todas as respostas. Sabe, todas as respostas, que o mestre já leu 88.878 livros. Inclusive o Kama Sutra. Kama Sutra. E eles, por isso, as pessoas querem coisas mais consistentes. Não é sim ou não, para de fazer sexo. Se tem fundamento esse desejo deles, eles querem fundar uma associação, ou levantar uma bandeira, mas eles têm as dúvidas existenciais a respeito disso. Mas isso é antigo, né, cara? Sabe que o ser humano, a humanidade, perdeu o paraíso por causa do sexo, né? Sabe que era uma maçã também, né? O Adão foi comer a Eva. E aí? Estragou todo o negócio. Os caras podiam estar lá no paraíso, no Éden. Então, antes da maçã... Ele comeu a Eva. Não podia. Não, ele comeu a Eva antes ou depois da maçã? Ao mesmo tempo. Ele dava uma mordida na maçã e... Tu acabou de dizer que não tinha sexo no paraíso. Sim, não tinha. E aí a Eva veio sem calcinha. Dançando funk. Dançando funk, com aqueles vestidinhos curtos. E o Adão resistiu. E comeu a Eva. Aí teve o Abel, o Caim, um monte de gente, né, fruto daquela relação. Então Será que as feministas levam em consideração isso? Não. Elas ficam irritadas ou quê? Fico muito. Hoje eu encontrei uma amiga feminista, estou fugindo da pergunta, né? Que me disse que as mulheres elas têm um tipo de comportamento que depende da menstruação, da proximidade, sabe aquele negócio TPF, né? TPM, isso já sabia. Mas ela disse que tem todo um ciclo que você fica mais ativa, menos ativa, mais inteligente, menos inteligente, mais produtiva, menos produtiva, em função do ciclo.
achei um negócio meio preconceituoso com as mulheres, né? Porque se tu contrata uma mulher para trabalhar, quer dizer, se ela está na fase ruim do ciclo, ela não vai render o suficiente, né? O homem não tem esse problema, né? Ele trabalha mal o tempo inteiro, né? Ah, mas aí essa discussão, elas não gostam desse papo. Não. Mas as mulheres têm essa dificuldade, algumas, inclusive se acentuou. Eu tive uma amiga no EPI que eu disse, mas que coisa... EPI era, como é que era? O manancial de tudo. Era o Candinho, como é Cadinho? Um cadinho cultural. Cultural, né? Bom, deu até David Curiga lá, né? E até Elis Regina também, né? Tu quer ver que... Não, isso é verdade, esse troço. Eu tive uma amiga... Olha que absurdo. Ela ficava, quando ficava menstruada, em média as mulheres ficam 3 dias, mais ou menos. Ela ficava 7 dias menstruada. Um horror, não, 7 dias, 2 vezes por mês. Isso significa, um dia eu disse para ela, meu Deus. Metade do mês ela ficava significa que a metade da vida ela ia passar menstruada. Tá, e é ruim ficar menstruada? Mas se tem essas coisas que ela de humor, de produtividade e tal, imagina a pessoa a metade do mês menstruada. A moça hoje disse assim para mim, eu só fecho negócios ou coisas importantes em determinado dia do ciclo. Aí não dá, né, para a gente fazer uma igualdade do sexo. Você vai precisar que a mulher, como é que está a tua tabela hoje? Vamos fechar um negócio aí? Não, hoje não. Uma compra, uma venda, um negócio desse tipo, né? E aí o cara pergunta, por que não? Ela disse, eu estou menstruada. É meio estranho. É meio estranho, né? É meio estranho. Eu acho que essas reivindicações feministas, eu acho que elas têm procedimento. Sempre tem, né? Tem fundamento. Só que é o seguinte, eu acho que deveria ter um pouco mais de depuração nessa coisa, porque as mulheres, isso não foi o homem que inventou. Não foi o homem que inventou Não foi o homem que inventou, não. Quer dizer, as mulheres são seres. Isso aqui é horrível de falar, porque as mulheres ficam furiosas. Elas são, em alguns aspectos, eu vou falar biológicos, elas são seres mais frágeis. Bom, mas quem é que inventou isso? Não fui eu. Eu não sei quem inventou o planeta, quem inventou os seres humanos. É que Deus é masculino. Viu? Tu pega ali mesmo, em todas as religiões que tem a trindade, exceção do budismo. O budismo é engraçado, né? O Buda é assexuado, né? O Buda não tem sexo, ele é homem. Então, peraí, agora tu me perdoa. Não, tu me perdoa, que agora nós temos que fazer um gancho. Agora tu pode responder melhor às criaturas. Eu acho que eles querem um papo de Buda. Buda, É claro, se eles estão questionando o exagero do sexo em todas as atividades humanas, todos os dias, em todas as coisas, eu acho que... Como é que é o papo do Buda? O Buda é assexuado, ele se apresentado ora como homem, ora como mulher, né? Ele é uma entidade não sexuada. Sexuada, tá bom? Não, é sexuado. Ele é assexuado, É uma figura que... Tu vê as representações dele se você vai num país budista, lá como a Tailândia, por exemplo, as estátuas dele estão em tudo que é lugar, né? Quer dizer, a estátua do rei dele, né? E que manda os seus militares, né? Mas, enfim, o Buda não tem sexo, né? Quer dizer, tanto ele se apresenta como homem, como mulher, é uma entidade espiritual. Né? Então, eu vou... Enquanto nas religiões... Nossa, aqui cristã, por exemplo, Deus é a figura masculina, né? Sempre foi representado como uma figura masculina, né? Tanto ele quanto o filho dele, né? Mas tu vê que é uma coisa até confusa isso de falar. Muito confuso. Deus, para a maior parte das pessoas no planeta, é a entidade mais importante que existe. Seja ele muçulmano, ou católico, cristão, ou, enfim, Jeová. Representa a coisa mais importante. Então, quando a gente enxerga uma mulher, tá? Muito bonita e muito gostosa, o que a gente diz? É uma deusa. Uma deusa. É uma deusa. Que significado a gente está querendo dar? Dizer que ela é o máximo com essa expressão. O máximo comparando ela a Deus, inclusive. Isso aí. Mas tu vê, professor Bordinado, que Deus foi feito à imagem e semelhança do ser humano, né? Quer dizer, as figuras que você tem de Deus, principalmente na religião cristã, no religião hebraica... Eu preciso fazer uma pergunta. Não, ele é representado como isso aqui é um homem programa de maduro. sexo.
Um programa de sexo ou um programa religioso? Se não fosse Deus, não tinha sexo, não tinha nada. Quer dizer, essa história toda vem daí, crescei-vos e multiplicai-vos, ele falou, tu lembra? Sim, ele falou isso aí, não tinha camisinha, né? Isso é a melhor campanha publicitária que existiu até hoje, é essa. E os caras não param de trepar e fazer filho, né? Crescei-vos e multiplicai-vos. Ele falou, e é horrível dizer crescei-vos e multiplicai-vos, né? Devia ser com verbo no infinito. Aliás, na religião, o Alex Pericinoto diz que a gente encontra os melhores exemplos da boa comunicação. Ele diz que não existe nenhum jingle que supere a batida do sino. O cara bate o sino em qualquer lugar do planeta, a gente sabe o que significa. Por causa o padre chamando os fiéis. Por causa da tradição, né? Se batesse o sino e o cara disparasse um tiro na cabeça do primeiro que passasse na frente, ninguém ia querer ouvir. Seria um péssimo. Mas ele foi feito para esse fim e emplacou. E a cruz, tá? Ele falou também que a cruz é o meu logotipo. Melhor logotipo. É melhor. O logotipo de morte, né, tia? Não. É da morte? Não, mas o logotipo da cruz, cruz, por exemplo, é melhor que a Estrela de Davi, em termos de reconhecimento. Nem todo mundo sabe o que significa a Estrela de Davi. Claro, e a cruz, sim. Porque a Estrela de Davi ficou reclusa a grupos hebreus, palestinos. Sim, mas é um logotipo com menor destaque. Que a cruz teve menos mídia, provavelmente. A cruz, os missionários levavam lá para a África, numa mão uma cruz, na outra uma arma, para matar os negrão lá, transformar em escravos, né? Boa essa, hein? Mas cruz e espada. Moisés atravessou o mar segurando uma cruz ou a Estrela de Davi? Nenhuma das duas, ele foi abrir. Ele primeiro não tem mar nenhum para atravessar, né? Ele abriu o mar lá. Abriu. Não sei se o Bedemil mostrou no filme, os 10 mandamentos. Eu conheço a história do filme. Sabe essa história da cruz e da espada? Eu não posso falar esse troço aí, porque o Luiz Augusto Camas levanta os braços. Fui eu que bolei essa ideia. Quando a Standard Propaganda foi morar ali, foi se instalar ali na José Bonifácio, tinha a igreja de Santa Terezinha de um lado e a escola militar do outro, né? Sim. Aí ele fez um anúncio da mudança da agência dizendo: a Standard está entre a cruz e a espada. Aí os caras, não vai publicar esse anúncio aí. Foi muito engraçado, porque o Faveco, que era o gênio da propaganda, disse, não vai publicar esse anúncio, vai cair mal pra agência da cruz e a espada, porque tá quebrando. Aí o cara lá, o cara de São Paulo, não tinha compromisso nenhum com o negócio, que ideia genial. Aí tá no portfólio do Luiz Augusto Cama lá. Gostei muito. Eu vou insistir na pergunta se aqui é um programa de sexo, de religião ou de propaganda. Eu acho que é o seguinte, ele pode voltar a ser de sexo, sabe por quê? Nós falamos em propaganda. A propaganda do negócio. Exacerba. Essa é nova, hein? Não, a propaganda exacerba o sexo. Né? Mas é o troço mais criticado que tem, botar a mulher para vender e tal. Então voltamos ao sexo via propaganda. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Sobre propaganda ou sobre sexo? Não, sobre sexo na propaganda. Se eu sou a favor ou contra? Não, se havia muito sexo. Na propaganda antiga. Tu conseguiu perceber muito sexo na propaganda nas grandes agências em que trabalhaste? Muitos comiam muitas ou muitas. Eu não conseguia comer ninguém, cara, mas eu acho que... Alguém comia alguém. Eu imagino que alguém comia alguém. Porque aquela proximidade, o trabalho, a soltura do trabalho, a propaganda... A propaganda preconiza atitudes assim, avançado. Tu que é bem mais jovem do que eu, vivesse numa outra época, vivesse numa época já da liberação sexual. Eu, na minha época, primeiro eram poucas mulheres na agência de propaganda, a maioria eram secretárias, etc., né? E não tinha esse clima assim de cheiro de sexo no ar. Não tinha. Infelizmente não sei como é que está agora. Deve estar melhor. Tem alguma informação? Não tenho frequentado agências. Sexo em agência de propaganda, poderia ter um programa, né? Falar disso, né? Não tem nenhum publicitário perguntando. Tu sabe que uma vez eu entrevistei a tua amiga, aquela que trabalhou no banco. Qual banco? No Banco do Rio Grande do Sul, no Banrisul. Como é o nome dela? Não sei. Ela é tua amiga no Face. Tá bom. Aí eu perguntei para ela como é que era, em função dessa coisa que se fala muito de sexo no trabalho. Por que sexo no trabalho? Porque as pessoas convivem 8 horas por dia ali e tal. Tem uma literatura a esse respeito. Por exemplo, sexo
na universidade, sexo na escola, sexo no trabalho, quer dizer, é inevitável, né? É inevitável. E eu perguntei para ela como é que era, se tinha muito sexo no banco, e especificamente no Banco do Sul. Ela disse que rola pra caramba. Rola pra caramba. Eu digo, e tu, como é que foi? Ela disse, bem discreto, assim. Ela disse, ela disse, ela disse, me arrependo, poderia ter aproveitado mais. Mas as mulheres falam isso hoje, né? Hoje estão liberadas, falam qualquer coisa, né? Naquela época elas eram mais pudicas, né? Tu gosta da palavra pudica? Pudicas é bom. A gente tem que só pudim, né? Pudica. A gente tem que cuidar só porque não tem o acento não, ali. Não é pudica, pudica. Pois é, mas não aparece o acento. Mas não tem acento. Sim, mas a gente tem que pronunciar como se tivesse. Não, se pronuncia pudica. 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 Seria pudica. Seria uma proparoxítona, mas não é uma proparoxítona, é uma paroxítona. Pudica. Pergunta para Lúcia Dexheimer, de Areia Leão. Se é pudica, é pudica. Pudica é a mulher que não pratica muito sexo. Não, é que não é, não sei se não pratica. Ou ela pratica na moita. Na moita. Na moita, claro. Pudica é o cara que não... Ela seria a moça... Podia ser a falsa pudica. Pudica, né? A moça pudica que pratica muito sexo seria a versão do come quieto. Versão do come quieto, né? Come quieto, né? O come quieto. Tu foi um come quieto? Não. Tu é um boca grande, né? Não. Eu fiz o seguinte, como nunca comi ninguém, entendeu? Eu espalhei... Tu comia todo mundo. Que eu era um come quieto. E aí tem muita gente que pensa que tu comia mesmo. Que eu comia mesmo. Tem muita na verdade, gente, nada. Tem muita gente no mercado, o Paulo Sérgio Pinto. Toda vez que eu... Paulo Sérgio Pinto era juiz de futebol, hein? Roubava pro Grêmio, né? Toda vez que eu encontro o Paulo Sérgio Pinto, ele fica me olhando ali depois de 3. E aí, como é que vai? O que tá fazendo? Como é que vão os negócios? Ele diz, porra, mas tu era, hein? Eu digo, tu era o quê? Passava... A trolha, né? A trolha? Como é que ele disse? Passava o salame em todo mundo e não sei o quê. Ele disse ele é lá dessa região da Serra, não? Ali de Farroupilha. Ele disse, não, que tu comia todo mundo. Eu dou um sorrisinho, eu não digo nada, deixa ele acreditar. Paulo, se fosse Paulo Seraju comia muita gente, né? Eu acho que era poucos criativo, assim, com cara de criativo aqui, né? Porque o cara ter criativo, ele tem que ter... Como é que é aí? Physique de rôle. Physique de rôle. O Paulo tinha, né? Aí por isso o bonsoir, o bonjour, né? Physique de rôle. O physique de rôle é Paulo Sérgio comia francês, mais né? do que tu no meio publicitário. Quem é que comia mais? Quem era o maior comedor do mundo publicitário? Acho que era o Roberto Filomena. Roberto Filomena disse que não. Não, Roberto Filomena era grande. Olha lá, faltam 5 minutos para encerrar o programa e nós não falamos de sexo. Já falamos. Estou perguntando se falar que o Roberto Filomena é o cara que mais comia de Porto Alegre. Então, tem um último tema aqui que a gente... Não vai responder? Eu não sei. Quem é que era o maior comedor do meio publicitário? Fora nós dois. Olha, deixa eu ver se eu me lembro quem é que... Sérgio Rosares, não? Não, tinha vários que eram metidos a come quietos, que agora que são veteranos, esses dias um chegou e me disse assim, te lembra fulana que todo mundo queria pegar e tal? Peguei. Isso tem vários que gostam de dizer isso. Eu conheço uns 10 no mínimo, assim, que estão veião assim. Se tu vê a fulana agora, tu diz, bom, também essa aí, pelo amor de Deus. Não, o cara diz assim, te lembra fulana, não sei o que, tarará, que todo mundo, e realmente ele cita, essas pessoas citam. Tu lembrava da fulana? Lembrava, as pessoas citam. As fulanas, porque agora passou o tempo, a fulana casou, não sei o quê, tu não te atreve a levantar o assunto, então tu come em tranca. Particularmente você te falou que comeu Não, os caras contam, eu nunca disse isso. Ainda semana retrasada eu reencontrei uma pessoa aí que faz uns 40 anos que eu conheço. Que era come quieto. Não, que faz essa balaca. Era come quieto no passado. Não, nem sei se ele é considerado assim, mas ele até não tem cara de comedor. E aí bate em ti assim, tu te lembra fulana, tal, assim, esse cara. É esse cara que eu tô pensando? Eu não sei. Não. Aí ele disse assim, te lembra fulana que todo mundo queria pegar? Trabalhou contigo até lá na agência, na Nova Forma. Eu digo, o quê? Peguei, velho, peguei. Aí encha, se faz toda uma pose, assim, para encerrar o programa. É decadência final, ficou cara. Em aberto. É decadência, né? O cara não pegou na época, fica dizendo que pegou agora, né? Fica inventando, porque agora vale qualquer coisa. Essa revista aí, Xoxotas de Pelotas? Ficou em aberto isso aqui no último programa. Xoxota ficou em aberto, Xoxotas? As Xoxotas sempre estão pré-disponíveis. Essa de Pelotas ficou aberta? Não, isso aqui eu achei eu quero ver se tu concorda comigo. Mostra para os telespectadores, hein?
É telespectador, você viu? Não, é rádio ouvintes. Rádio ouvintes. Aqui é a rádio e ou que as pessoas ou vê, que a pessoa ou vê. Então é rádio ouvintes. As pessoas estão vendo isso aqui, ô Jefferson. Então é o seguinte, ó, interessante, eu achei muito bem sacado esse título. Ali embaixo. Mas eu achei bem sacado esse aqui, Xoxotas de Pelotas. Por quê? Isso é um livreto de poemas escrito só sobre buceta, tá? E por moças. De Pelotas. De Pelotas. E a sacada delas foi escrever Xoxota de Pelotas, porque como teve Doce de Pelotas. Não, se criou esse folclore que Pelotas só tem viado nas antigas, tirando até que criticaram o Lula, porque o Lula falou sobre isso e tal. Lula falou do cara que foi candidato a prefeito, né? Brincou com o cara. E aí essas moças fizeram um livro de poemas, é um livro em conjunto, são várias autoras, tá? Tem figurinhas também. Com ilustrações e tal. Olha aqui, ó, eu vou ler um dos poemas. Para encerrar o programa. Minha buceta é cósmica, aritmética, filha da natureza e mãe do homem. Minha buceta sangra, como os rios não consigo, né? Como as primaveras tem os outonos. Minha buceta é forte e dela face o mundo fraco. Minha buceta é Nietzscheana. Nietzscheana. Nietzsche. A buceta dela é do Nietzsche. Ó, tu viu? Foi um troço profundo aqui. Tu tá lendo desse lado aqui, eu pensei que era esse. Não, ó, o outro lado é outra pessoa e outro. Olha aqui, ó. Aberta, torta, mente, pepeca, pula, corre, meleca. Opa. Abre e te cerca, completa energia, pega fogo, menina. Elas fizeram um livreto, tá aqui o nome das autoras. Não, tá aqui o nome das autoras. Tá. Deixa eu ver se eu conheço, deixa eu ver se eu peguei uma dessas. Essas aí, tudo deve ter estudado em Pelotas. E foi uma iniciativa que eu gostei muito, elas querendo provar. São todas pelotenses? Todas pelotenses, elas querendo mostrar através de um trabalho poético. Isso é novo, esse livrinho? É do ano passado, eu acho. Essas moças estão nativas. Estão lá nativas, né? Não, eu achei legal a iniciativa delas, através de um trabalho poético sobre a buceta, provar que em Pelotas tem buceta boa. É esse o troço que elas quiseram dizer aí. Será que louvável isso? Eu procurei aqui, a Lúcia não é de Pelotas, né? A Lúcia também escreveu sobre isso, né? A Lúcia parece que é de Pedro Osório, que é a segunda cidade depois de Pelotas. Tem Capão do Leão e depois Pedro Osório. Mas ela não está nessa antologia aqui. Não, deixa eu ver, não tem Lúcia, não tem nenhuma Lúcia aqui. Não. Aliás, a Lúcia, me parece que, não sei se ela vai gostar da gente estar falando essas coisas aqui, mas me parece que ela escreve sobre buceta muito melhor que essas gurias, que apesar disso aqui ser muito bom. Olha aqui uma outra. Minha buceta é quente. Atualmente mais quente que o resto do corpo. Tu sabe que esses troços, agora me lembrei do troço do Facebook, tem umas gurias que, eu como sou mais antigo, eu acho que a palavra simpática seria dizer que são atrevidas. Atrevida. Tem uma guria de Tramandaí que botou assim, no Facebook ele diz que é o garanhão. Mas no real? Aí não me fez gozar, tá? Não me comeu direito e nem chupar bucetas não sabe, não, parece que nunca teve intimidade com xota e nem buceta sabe chupar. Botou no Face isso. Só faltou botar o nome do cara. Tu tem uma relação de amigas diferenciadas, né? Não, eu fico procurando ali. Também. E ela botou foto dela? Também de repente. Botou. E aí, tu acha que é razoável a figura? É uma guria bem nova. Mas não tem nova. Não, boa figura. Boa figura. Eu acho que o cara foi mal mesmo. Pro meu gosto pessoal, eu só achei assim, por dedução, que ela tem os seios um pouco grandes. Eu não gosto de seios grandes. Né? Aqueles troços daquele tamanho assim, aqueles mamão assim, eu não gosto muito. É bacate. Eu gosto de um troço mais contínuo. Assim. Mas tu sabe que a buceta é um troço bem curioso, né? Muito curioso. Desperta muito interesse. Nós fizemos para um cliente agora, um motel, uma campanha que está no ar, que o título da campanhazinha é no Facebook, é Viva Vagina. Por que tu não escreveu buceta? Não, é Viva Vagina, a gente escreveu. Sim, mas por que tu não escreveu Viva Buceta? Não, para dar um tratamento aí meio técnico, assim. Então a gente fala sobre clitóris, sobre pelo, sobre orgasmo. Tem que ver o nível de interesse
Mas altíssimo, Não altíssimo. jogaram pedra na campanha. Não. A campanha está educada, está bonita, está respeitosa. Tem que ver o grau de interesse muito grande. Então, você tem um troço que não adianta a gente... Olha, esse pessoal aqui de... Vamos encerrar o programa, eu vou dar minha opinião. Dá a tua opinião, subordinado. Desisto desse papo de menos sexo. Sexo é bom para a saúde e vão praticar sexo. Os caras lá de Novo Xingu... Novo Xingu. Não, é Novo Xingu. É Novo Xingu. Novo Xingu... Boqueirão do Leão e Tupaciretã. Esses caras devem ser todos uns frustrados, querem organizar um troço menos sexo. Não sou contra. Eu não sei a opinião definitiva do mestre, a gente está encerrando o programa. Não, mas nós aqui jogamos juntos, né? Profundidade, como é que fizemos? Recompomos, nós recompomos juntos. Recompomos juntos, isso, né? Então, mais sexo. Não tem opinião. Não, é sexo e vocês estão equivocados. Caio na gandaia. Caio na gandaia, por favor. É isso aí. Muito bom. Então chegou ao fim. Bonsoir. Não, chegou, é o mestre das cartas. Chegou ao fim nessa sexta-feira chuvosa, Plúmbia. Tá, só que o programa é gravado na sexta. Quando é que vai ao ar? Breve. Quarta, dia 13, 14, dia 15 estaremos no ar com nossas caras assim maravilhosas, com o mestre das cartas e tudo sobre sexo. E o subordinado? Eu, é o mestre, o subordinado e o Jefferson. O Jefferson nunca aparece no programa, nem a voz dele entra. Não, ele já falou assim, já apareceu. Falou. É que ele tem problema. Esse dia tinha que mostrar o Jefferson, porque as pessoas acham que é fantasia. Ele fica se mordendo para aparecer, só que... Vamos dar um... Não, mas tem rédea curta em casa. Mas não pode aparecer nem... Não pode, não. Não, porque ele é bonitão, a mulher dele leva medo, sabe que se aparecer a latinha dele no vídeo aí, a mulherada vem em cima. Cadê o Jefferson? Cadê o subordinado, não? Cadê o mestre? Não, né? Não, eu acho que... Só para tirar pedra, né? É o Jefferson. Eu acho que a mulherada não tá muito na dos antigos, né? É mais de garotão. É que tu não tem um boné assim com a aba. Agora eu vou encerrar mesmo o programa. Eu conheci uma advogada no Rio de Janeiro. E aí Conheceu biblicamente? Não, conheci, e aí eu tava todo... Biblicamente? Sabe o que é conhecer biblicamente? Sim. Sabe? Aí eu tava Sabe todo... mesmo? Sei, eu tava todo assanhado. Pera aí um pouquinho, eu tava todo... Mas que é não tem tempo para falar. Eu tava todo assanhado pro lado dela, e fazendo isso, fazendo aquilo e tal. E daqui a pouco passou um surfistão, todos... Eu não sei se usava a palavra sarado há 20 anos. Eu acho que sim. Todo poderoso, corpinho tribunitão, assim, todo nos trinques. Nos trinques, aí ela olhou, ela já era meia coroa, né? Ela olhou e disse: eu prefiro o guri. Eu digo: como assim, Silene? Ela disse: vai dar o nome. Ela tá lá no Rio faz 20 anos. Silene. Silene. Eu digo: como assim? Eu prefiro o guri como, Silene? O que quer dizer com isso? Não. Que guri agarra, a gente já vai metendo pau e já tá... Velho fica te melecando, te leva pra jantar, no outro dia te dá flores, te telefona, tu gostou, querida, quando é que a gente vai sair de novo? Não, eu quero que guri já vem cheio de energia, já vem metendo, já acaba e deu. Falou isso. Tu acha que essa é uma... Não, isso foi a opinião da Silene que me deixou. 20 anos atrás. Eu saí de fininho, né? Eu tava começando a me assanhar, eu digo: olha... Tu achou que tu ia... Olhei pra minha barriga, pro meu físico... Tu ia querer lamber, mandar flores... Não, nada a ver. Saí fora. Então terminou. O mestre das cartas... Felizmente. Terminou. Bonjour ou bonsoir? Bonsoir. Bonsoir.